Já parou pra pensar por que, mesmo com acesso a tanta coisa boa, parece que a gente nunca tá satisfeito? Hoje, vamos fundo para entender essa grande contradição do nosso tempo. É o grande paradoxo da nossa era, né? A gente tem acesso a literalmente tudo que, em tese, deveria nos deixar felizes. Mas aí a gente olha para os lados e vê os índices de ansiedade, depressão e vício só subindo. Como é que pode uma coisa dessas? Para a gente desvendar esse mistério, vamos mergulhar nas ideias de uma psiquiatra, a doutora Anna Lembke. E a tese dela, olha, é de cair o queixo. Ela defende que essa nossa busca sem fim por prazer pode ser a causa da nossa infelicidade. Então, para começar, vamos entender o tamanho real desse problema. E sério, os números são bem mais alarmantes do que a gente imagina. Olha só isso, os dados mundiais mostram um aumento de 50% em novos casos de depressão, comparando 1990 com 2017. 50%! E o mais chocante é que os maiores saltos aconteceram justamente nos países mais ricos, aqueles com mais acesso a tudo. Pelo visto, o problema está no nosso ambiente, que virou um bombardeio de estímulos de alta recompensa, disponíveis o tempo todo. E a doutora Lembke usa uma analogia que é, perfeita. Ela diz que o smartphone virou a nossa agulha hipodérmica moderna, injetando dopamina digital na gente sem parar, 24 horas por dia, 7 dias por semana. E não estamos falando só dos vícios que vêm logo à cabeça. O buraco é mais embaixo. A gente está falando de comportamentos que todo mundo reconhece. Ficar rolando feed sem fim, as comprinhas por impulso, maratonar uma série atrás da outra. Para ter uma ideia de até onde isso pode chegar, tem a história do Jacob, um paciente da doutora Lembke. O caso dele é extremo, claro, mas mostra como a tecnologia pode pegar um impulso qualquer e transformar numa obsessão perigosíssima que simplesmente devora a vida de uma pessoa. Tá, mas por que isso acontece? Qual é a mecânica por trás disso tudo? Para entender a raiz do problema, a gente precisa dar uma espiada em como o nosso cérebro funciona, especificamente como ele lida com o prazer e a dor. E a estrela principal dessa história toda tem nome: dopamina. E aqui está o pulo do gato. Quanto mais dopamina uma coisa libera e quanto mais rápido isso acontece, mais viciante ela se torna. Mas atenção, a dopamina não é tanto a molécula do prazer, e sim a da motivação, do querer mais. Então, toda vez que a gente vive algo que o cérebro acha recompensador, ele inunda esse circuito específico com dopamina. É tipo a autoestrada da motivação. E a quantidade de dopamina que cada coisa libera varia pra caramba. Pra ter uma noção, sexo dobra nossos níveis normais. Agora se liga, anfetamina aumenta em 1000%. 1000! Isso ajuda a gente a entender o poder absurdo que certas coisas têm sobre nós. E agora vem a parte mais importante. Neurocientistas descobriram que prazer e dor são processados no mesmíssimo lugar do cérebro. E eles funcionam como uma gangorra. O objetivo do cérebro é um só: manter essa gangorra sempre equilibrada. Esse mecanismo é chamado de processo oponente. Pensa na gangorra. Quando algo dá prazer, um lado sobe. O cérebro, que odeia desequilíbrio, empurra imediatamente o outro lado, o da dor, para baixo, para tentar nivelar tudo. É por isso que depois de um pico de euforia, quase sempre vem aquela sensação meio para baixo, a tal da ressaca. Beleza, mas e aí, o que acontece quando a gente fica bombardeando esse sistema sem parar com coisas que dão esses picos de dopamina? Com o tempo, o cérebro se adapta. Ele começa a empurrar o lado da dor com cada vez mais força, como uma defesa. E é aí que a gente chega num estado em que precisa da nossa droga não mais para sentir prazer, mas só para conseguir se sentir normal, só para equilibrar a gangorra. Esse processo se chama neuroadaptação, e ele basicamente desregula a nossa gangorra interna. O nosso ponto de equilíbrio, o nosso normal, se desloca para o lado da dor. O resultado disso? Tolerância, ou seja, precisar de mais para sentir o mesmo. E a fissura, aquele desejo constante que não passa. Isso nos joga numa busca perigosíssima, como no caso de Max. Ao longo de uma década, ele passou por 14 drogas diferentes. 14. Sempre tentando encontrar aquele primeiro pico de euforia, que, claro, nunca mais volta do mesmo jeito. O problema é que essa luta, que parece individual, acaba virando um problema coletivo, que afeta a nossa saúde como um todo e, pasmem, até o planeta. Pensa nesse número. 70% de todas as mortes no mundo são causadas por coisas que a gente poderia mudar. Tabagismo, má alimentação, sedentarismo. E o que está por trás de muito disso?
Exatamente esse consumo compulsivo. Não é só estatística, é a consequência real desse ciclo. E esse consumo exagerado não ameaça só nossa saúde, não. Ameaça também os recursos do nosso planeta, que não são infinitos. A frase da doutora Lemke, "estamos nos devorando", resume essa ameaça dupla de um jeito perfeito. E tudo isso nos leva a uma ideia bem radical. E se o segredo da felicidade não for buscar cada vez mais prazer, mas sim aprender a lidar com um pouco de dor? E se, ao invés de fugir do desconforto, a gente o abraçasse para finalmente conseguir reequilibrar a nossa gangorra interna? É uma pergunta que desafia tudo que a gente pensa que sabe sobre ser feliz.